Oi, gente. Tô gravando meu primeiro vídeo, então, por favor, peguem leve, não sejam muito exigentes, relevem os erros que porventura possam aparecer. E eu resolvi gravar esse vídeo para falar sobre pincéis, porque é um assunto que tem muita gente que me pergunta, que tem muitas dúvidas a respeito, e eu acho assim que se eu fosse escrever um post sobre o assunto ia ficar muito extenso, porque é um assunto muito extenso, ia ficar muito grande e um pouco maçante para ler. Então eu resolvi gravar um vídeo. Como o assunto também é um pouco extenso, mesmo para vídeo, então eu vou dividir em duas partes. Vão ser dois vídeos, um essa semana e um na próxima semana. O dessa semana eu vou falar sobre pincéis da face, para você usar no rosto, e o da semana que vem eu vou falar sobre os pincéis dos olhos, pincéis de sombras, de delineador. Isso eu vou deixar para falar semana que vem no próximo vídeo. Hoje falando, então, começando sobre os pincéis que a gente usa no rosto, eu vou falar como são, para que servem, para que produto você usa, como, onde e onde deve usar. E eu vou começar falando sobre um pincel que eu acho assim que é o mais tem que ter em todo kit de maquiagem, o mais indispensável, que é o Duo Fiber. Vocês já devem ter ouvido falar que é esse pincel aqui, que chama Duo Fiber, numa tradução, o que ele quer dizer? Quer dizer fibra dupla. Fibras são os pelinhos do pincel. Então esses pincéis Duo Fiber, simplesmente eles têm dois tipos de fibra. Você vê aqui que tem a branca e a preta. Geralmente eles são de duas cores, né? As cores podem variar, mas sempre são duas cores diferentes. E qual é a definição deles? Essas fibras aqui de baixo, as mais curtinhas, as pretas, são fibras naturais e essas maiores, as brancas, são fibras sintéticas. Então, o que significa isso? Significa que essas sintéticas, as maiores, elas vão fazer a pega do produto, vão pegar o produto de maquiagem que você quer aplicar, e essas menorzinhas, que são as fibras naturais, vão espalhar o produto no seu rosto, vão esfumar ele. Então, o que esse tipo de pincel promete? Promete uma aplicação perfeita, uma aplicação mais profissional possível, fazer uma boa, como é que eu posso fazer? Uma boa absorção do produto na sua pele, é como se o produto se fundisse com a pele, então vai parecer que você não está usando nada, a maquiagem vai ficar com um aspecto muito mais natural, vai ficar com aquela cara de acordei assim, né, que todo mundo quer ter. Então é esse pincel que proporciona isso. Os Duo Fiber, eles são usados principalmente para passar as bases, os BB cremes ou CC cremes, que são produtos que estão onipotentes, né, hoje em dia. Aí você pode colocar, geralmente você não aplica direto do produto da embalagem, você coloca o produto aqui na mão, vem com o pincel, pega o produto. São 19 horas. E vem aqui, muito obrigada pelo horário, né? Vem aqui no rosto e vai espalhando. Aqui, a palavra de ordem para espalhar com o pincel do Fiber é delicadeza, leveza na mão, gente. Não adianta pegar pesado. Você vai fazendo movimentos circulares, assim, bem de leve, no rosto todo, nos locais onde você quer espalhar o produto. Ele não serve só para base, não, o BB Cream. Ele serve para praticamente tudo. Por isso que eu falo que ele é um must-have em qualquer necessidade de maquiagem, porque com ele você também pode passar o pó do acabamento da maquiagem, você pode passar o blush, você pode passar um iluminador líquido, ou seja, com um pincel só você faz praticamente toda a maquiagem do seu rosto. É por isso que vale a pena. Geralmente ele não é barato, dependendo da marca, ele é mais caro ainda, né? Geralmente produtos de qualidade são um pouco mais caros, mas que vale a pena, é um investimento que você tem que ter, até porque pincéis, de maneira geral, não são baratos. Mas eu acho assim que vale a pena investir, porque às vezes um pincel bom que você compra, ele vai durar muito e ele dá um acabamento realmente diferenciado. Você vê a diferença no acabamento da maquiagem. Esse do Fiber que eu estou mostrando para vocês é o da MAC, é o clássico 187, número 187, né? E ele tem esse formato aqui, esse tamanho, que é ideal para espalhar qualquer produto no rosto e, como eu falei, até mesmo para passar blush e iluminador. Ele é um pouco caro, eu não lembro agora o preço dele, mas ele não é barato. Mas tem alguns correspondentes, vamos dizer assim, no mercado nacional que são mais baratinhos e que eu acho também que super quebram galho. Como esse, por exemplo, da Vult, que é o número 11, que é esse bem aqui, que é praticamente o mesmo tamanho, ó, do da MAC, é até um pouco mais fofinho, e eu acho ele também plenamente satisfatório. Tem com formatos diferentes também do Fiber, né? Que é esse aqui, por exemplo, que é mais chatinho. Esse é da Sephora, veio num kit que eu comprei lá no estrangeiro, que vem vários esmaltes já, vários pincéis com essa estampa aqui do cabo, vem com uma necessaire combinando e tal. E esse aqui também, ele é bom para você passar o produto, né? Ele é mais durinho, então ele simula assim um movimento como se fosse se você estivesse dando umas leves batidinhas. Ele também proporciona um acabamento bem natural na maquiagem. Eu uso inclusive pó com ele. Ele tem esse acabamento mais chatinho, né? Um pouco menor do que os outros do Fiber que eu mostrei. Mas então, resumindo, é isso. Do Fiber é investimento, eu acho que é necessário. Você vai notar a diferença no acabamento, porque faz a diferença mesmo em qualquer maquiagem que você usar.
Vamos agora falar sobre os pincéis de base. Esse tipo de pincel aqui, esses chatinhos, olha, são bem chatinhos de lado e arredondados nas pontas, são os pincéis que você encontra também muito por aí de várias marcas diferentes, e eles servem para usar tanto para base quanto para corretivo. Você pode usar para passar a base no rosto, embora eu ache um pouco pequeno, por isso que eu acho que o Duo Fiber também é melhor de espalhar, porque como ele é grande, é melhor para espalhar o produto no rosto todo. Esse aqui você vai ter um pouco mais de trabalho. E ele tem esse formato arredondadinho aqui na ponta que serve para você espalhar o corretivo pegando aqui no cantinho interno dos olhos, tá? Então quando você vê esse pincel arredondado aqui e chatinho, já sabe que ele é para base ou para corretivo. Esse modelo aqui é da Prada, que é uma marca que você encontra bem baratinho em qualquer farmácia. Esse outro aqui foi num kit da Sephora, que é a mesma coisa. Desse mesmo tipo tem umas variações, gente, que é esse aqui para corretivo, que olha, ele é um pouco diferente porque a pontinha dele é mais, tá vendo? É mais pontudinho aqui, não é tão arredondado quanto esse. E o tamanho também, a diferença no tamanho, que é ótimo para aplicar o corretivo aqui no cantinho interno dos olhos. Pode servir para aplicar o iluminador também. Esse aqui veio num kit, que eu também comprei fora, que é da uma marca EcoTools, que eu acho que você encontra alguns sites para comprar no Brasil. A marca é estrangeira, essa marca aqui, é americana, eu acho. É uma marca que é toda ecológica, os pincéis são feitos com cabo de madeira reciclável, mas é bem legal também. Vem com 5 pincéis. E olha os de corretivo, que maravilha. Tem esse aqui, que é simplesmente uma miniatura do outro modelo que eu mostrei para vocês. Ó, uma miniatura, tá? Tem esse também que eu mostrei, que é o pontudinho, que é especialista para ser usado aqui no... especializado para ser usado no cantinho interno. E tem esse aqui também que é chatinho, que é ótimo, porque ele simula o movimento dos seus dedos, como se você estivesse dando leves batidinhas, o que dá um acabamento muito mais natural, porque quando você espalha assim o pincel na pele, acaba tirando também o produto que você acabou de aplicar. E quando você dá leves batidinhas, não, simula como se você estivesse batendo com o dedo, então o acabamento fica bem mais natural. Então, se vocês acharem esse kit por aí também, vale a pena, tá? Da EcoTools. Vamos passar agora para os pincéis de pó. É muito fácil identificar um pincel de pó, eles são os maiores, os mais gordinhos, os que mais têm cerdas. Tem as fibras aqui dele, pode ser também natural ou sintética, e quanto maior, eu acho que fica melhor para espalhar. Importante que seja macio também, que aí dá para usar em todo o rosto. Você pode usar com ele tanto o seu pó com cor, quanto o pó translúcido. Lembre-se sempre que pincel dá um acabamento muito mais natural do que se você for usar a esponjinha ou a espuminha que vem junto da embalagem do pó, que é só para você bater, né? Mas o pincel dá um acabamento muito mais profissional. Então, olha, esse tipo de pincel também pode ser usado para pó. Eu acho assim que dependendo do tamanho você pode usar para blush também, porque quando ele é maiorzinho, assim, ele esfuma bem e deixa um efeito bem natural no seu blush. Então, é tipo assim, o contrário não serve. O pincel de blush você não pode usar para pó, porque geralmente os pincéis específicos para blush são menores do que os de pó. Mas você pode, numa eventual emergência, usar o de pó para blush. Porque ele só vai, a diferença é que ele não vai deixar o seu blush muito marcado, ele vai deixar o blush mais assim espalhadinho, mais suave, até mais bem esfumado no seu rosto. Então, pincéis para pó, esse aqui também eu diria que dá para usar para blush, esse já fica muito grandão. Aí entra nessa categoria também os outros que eu falei para vocês, que são os que eu queria falar para vocês, quer dizer, ainda não falei ainda, que são os pincéis tipo kabuki. Ó, mais um exemplo aqui também, que dá para pó e para blush, que é bem maciozinho a fibra dele, dá para usar para os dois. Os kabukis, como eu estava começando a falar, são esse tipo aqui. Esse é um kabuki retrátil da Sephora, que é ótimo para levar na bolsa, na necessaire. Olha a praticidade, você tira daqui o seu pincel. Fibras bem macias, pela cor são sintéticas, né? As fibras, é fácil você identificar quando é sintética, são geralmente as coloridas, quando tem essas cores fofas, azul, rosa, amarelo, verde, geralmente é sintético. As fibras naturais são marrons ou pretinhas. Então, esse aqui você pode usar, é bom para você levar na bolsa para retocar a maquiagem. O que a gente retoca normalmente ao longo do dia? Retoca o pó e o blush. Então, para isso, são os pincéis kabuki. Se for retrátil, ó, melhor ainda. Os kabuki são tipo assim umas miniaturas de pincel, né? Olha esse kabuquinho aqui, que graça. Kabuquinho. Kabuquinho ficou ótimo. Esse é da Quindice Berenice, uma marca que chegou há pouco tempo aqui na minha cidade. E ele tem esse formato lindo e inusitado de flor. Ó, as pétalas e o miolo da flor aqui no meio. E ele serve muito bem para passar blush
para passar pó também, acho que é mais para pó do que para blush. Eu, inclusive, tenho usado ele ultimamente, tenho gostado muito para passar o pó bronzeador, porque ele é bem fofinho, olha, tem muitas cerdas e as cerdas são muito macias. Então ele faz uma boa aplicação de qualquer tipo de pó, seja o pó que você usar, o translúcido ou até mesmo para o bronzeador. E além de que é lindo, né, gente? Então para tirar ele da necessaire ou até para manter no seu banheiro enfeitando também, ele fica muito bem, fica muito bonito. Vamos passar agora para os pincéis de blush. O pincel de blush, geralmente, as pessoas gostam muito desse tipo aqui, ó, que é o chanfrado, que tem esse corte aqui na ponta, porque ele é muito prático de passar, ele encaixa benzinho aqui nas maçãs do rosto, e aí você pode ir aplicando o produto. Eu não tô me maquiando aqui, né? Tô só demonstrando pra vocês, eu espero fazer outros vídeos ainda de maquiagem, tutoriais, quem sabe, mas por enquanto eu tô só demonstrando. Então esse formato dele facilita muito a aplicação. Então esse tipo de pincel chanfrado também é muito adequado, eles para passar blush, para passar bronzeador, às vezes você quer marcar bem as maçãs do rosto. O ideal é esse. Esse é o modelo retrátil também, que também é da Sephora, que é ótimo para usar na bolsa para retoque, né? Porque ele fica guardadinho, assim as cerdas ficam limpinhas e não suja, não bagunça a sua bolsa. Agora, se eu pudesse recomendar só um modelo para blush para vocês, o meu queridinho é esse aqui da MAC, que é o número 129, que é bem arredondadinho. Olha aqui o domo dele, é o domo que a gente chama domo, essa parte do pincel que tem as fibras, né, que tem as cerdas, os pelos, e ele é especialista para isso. Esse meu, para passar blush. Esse meu é uma miniatura, eu comprei justamente pela praticidade de levar na bolsa, mas ele tem no tamanho natural, só que muda o tamanho do cabo, o tamanho do domo é o mesmo. E eu acho ele perfeito, porque ele espalha muito bem o blush e deixa um aspecto bem natural. Eu até prefiro esses do que os chanfrados, como esse que eu mostrei ainda agora para vocês, o chanfrado. Então, se eu tivesse que recomendar, isso é uma coisa muito pessoal, você tem que testar e ver qual é que você se adapta melhor. Mas se eu tivesse que recomendar só um modelo de pincel para blush, eu recomendaria sem dúvida esse clássico da MAC, que é o 129. Tanto faz você comprar o pequeno, se quiser levar na bolsa para retoque, ou o grande, porque o tamanho dele, daqui do domo, que é o que importa, vai ser o mesmo, né? E eu acho esses pequenos até mais fáceis para quem está começando agora a se maquiar, para iniciantes. Eu acho mais fácil de aplicar. E por último, vou mostrar esse tipo de pincel aqui, que você também encontra por aí, tem a venda em farmácias, tem de muitas marcas nacionais, inclusive baratas, que esse pincel chama pincel vassourinha, justamente por quê? Porque ele é para varrer os resíduos de maquiagem que vão cair no seu rosto. Então, por exemplo, você faz o olho, aquele olho assim, com sombra, glitter, e cai umas partículas de sombra aqui embaixo, você vem com esse pincel, ó, e varre o excesso da maquiagem que caiu no rosto. Então, por isso que ele é vassourinha, também é chamado conhecido como pincel leque, tá? Então, quando vocês verem, ele serve justamente para isso. Assim, a especialidade dele é tirar os resíduos de maquiagem que tenham caído na pele, tá ok? Então, ele é um pincel de limpeza. Bem, gente, de rosto foram esses. Eu quis fazer um apanhado geral, um resumão para vocês terem uma noção, né, dos pincéis que são usados. E aí eu vou fazer um outro vídeo falando só sobre os pincéis para olhos, que são os pincéis de sombra, para esfumar, para fazer côncavo, para delinear. E aí esse assunto já para o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse. Se vocês gostaram, curtam. E qualquer dúvida, qualquer pergunta que vocês tiverem, é só deixar nos comentários, que eu vou fazer o possível para responder. Tá certo? Um beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.